Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do melhor componente, que é o componente de História. Acompanha comigo, então, o objeto de conhecimento? Olha só, nossa aula, então, de número 39, o objeto de conhecimento, o papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na Idade Média. O nosso detalhamento, a influência da religião cristã. Então, acompanhe comigo uma aula muito interessante que a gente vai ver, então, o poder dessa igreja medieval. Acompanha comigo. Uma aula interessante, então, para a gente começar aí a perceber essa influência, então, da Igreja Católica durante aí a Idade Média, tá? Por quê? Porque ela vai se transformar em herdeira, então, do Império Romano e vai fazer, então, essa ponte de ligação, né, de Roma, daquilo que Roma foi, juntamente, então, aí com esse período dominado, então, pelos povos germânicos. A gente vai ver, então, essa união. Por isso que nós vamos ver esse poderio, então, dessa Igreja Católica. Acompanha comigo, então, olha só, nós temos a influência, então, da religião cristã. Observem aí, então, na tela de vocês, o quê? Os monges copistas, tá? Que eram, então, membros da igreja que faziam o quê? Eles faziam, então, aí várias cópias de livros da antiguidade, tá? Então, vamos lá. Segundo o historiador Hilário Franco Júnior, no século XX, passou-se a tentar ver a Idade Média com os olhos dela própria, não com o daqueles que viveram ou vivem num outro momento. Entendeu-se que a função, então, do historiador é compreender e não a de julgar o passado. Logo, o único referencial possível para se ver a Idade Média é a própria Idade Média. Mas, professora, por que esse historiador, então, ele está falando isso? É porque a gente vai ver, então, que essa Idade Média, a gente precisa, então, compreender exatamente dentro, né, dessa fase aonde a gente passa pelo processo de ruralização. Nós temos, então, a partir dos povos francos, a partir do convertimento desses povos francos, né, a expansão, então, dessa Igreja Católica. Porque muitos dos reis eles vão, então, se converter ao cristianismo e vão fazer, então, essa expansão, né, da Igreja Católica, ok? Então, por isso, a gente precisa, então, compreender esta Idade Média através da própria Idade Média. Foi exatamente isso, então, que o historiador Hilário Franco Júnior ele quis dizer, então, para a gente. Acompanha comigo, então, como é que nasce essa igreja, né? Como que nasce, então, a igreja? Nascida, então, nos quadros do Império Romano, a igreja ia, aos poucos, preenchendo os vazios deixados por ele até em fins do século IV. Identifica-se com o Estado quando o cristianismo foi reconhecido como religião oficial, então, do Império, tá? Então, essa igreja, ela vai ser o quê? Vai se transformar, então, na herdeira natural, então, daquilo que fora o quê? Esse Império Romano, tá? Por quê? Porque ela nasce, então, ali no seio do Império. Ela, inclusive, vai sepultar os deuses, que eles eram politeístas, né? E nós vamos ver, então, o quê? Esse poder, então, dessa Igreja Católica, nascida, então, lá no final do Império e vai exercer, então, essa forte influência no período medieval. Olha só, acompanha ali comigo. A igreja passava, então, a ser herdeira natural deste Império Romano, né, do Império Romano, mas, para tanto, ela precisava ter sua própria hierarquia, realizando e supervisionando os ofícios religiosos, orientando quase as questões de dogma, executando obras sociais, combatendo aí o paganismo, né? Então, observa comigo que são várias questões, então, que essa igreja, aos poucos, ela vai, então, inclusive, dominando esse cenário que a gente pode dizer, então, que é o cenário quê? Mental, é o cenário, então, da fé. Ok? As pessoas elas começam a se converter ao cristianismo e elas vão aos poucos, então, professando essa fé católica, tá? Então, para essas conversões, esse poder da igreja, ele vai, então, ser exercido principalmente, né, no seio, então, familiar.
Tá? Acompanha ali comigo, vamos ver então um pouco sobre a igreja e os seus sacerdotes. Essa é uma hierarquia da igreja que continua até hoje. Por exemplo, o clero secular, né? O que é o clero secular? Era formado, então, aí pelos sacerdotes que viviam nos mosteiros. Para controlá-lo, foi criada uma hierarquia de cargos e funções que ia do pároco ao papa. Essa hierarquia é basicamente a mesma até os dias atuais. Então, vamos ver como é que é, então, esse clero secular, né? Ela é formada, então, por quê, professora? A gente tem, então, aí, né, a figura, então, do pároco, que é, então, o padre responsável por uma paróquia, por isso que no bairro, na comunidade, geralmente tem, então, aí um pároco, que ele é, então, responsável, né, pela paróquia. Temos, então, aí a paróquia. O que é, então, uma paróquia? Ela é uma congregação de fiéis que se reuniam no templo religioso. Acima dele estava, então, quem? O bispo. Então, perceba que temos, então, as igrejas, né? Que são as paróquias. Quem é que faz a missa? É o pároco, tá? E nós temos, então, aí a terceira figura que aparece, que é, então, o bispo. Ele é responsável pela diocese. Que é, então, o que é essa diocese? Um agrupamento de várias paróquias. Então, quem é o responsável por esse agrupamento das várias paróquias? O bispo. E acima, então, desse bispo, nós temos quem? O arcebispo, que é responsável, então, pela província eclesiástica, um grupo, então, de dioceses, tá? E nós temos, então, acima disso, do arcebispo, nós temos quem? O Papa, tá? Porque todos, quem professa a fé católica, obedece, então, às ordens de Roma. Então, o Papa, ele é o bispo de Roma, ele é, então, o sucessor de São Pedro, o apóstolo, considerado, então, aí o quê? O pai, então, da Igreja Católica. Nós temos, então, essa hierarquia que ela ainda é presente nos dias atuais, tá? Então, em cada comunidade, em cada região, em cada município, nós temos uma ou várias paróquias e temos então aí essa figura principal então que são os padres, né, que são responsáveis aí por tocar então toda essa parte do trabalho ligada então à Igreja Católica. Olha só, nós temos agora então um VTzinho para a gente falar então um pouco sobre os monastérios e nós temos então uma ordem que foi muito importante criada também nessa Idade Média, que é então a ordem dos beneditinos. Acompanha aí comigo. Vamos falar então sobre a Ordem dos Beneditinos, ordem fundada por Bento de Núrcia. É uma das maiores ordens de monges. Monte Cassino é a casa-mãe dos beneditinos, fundada em 529 no norte de Nápoles, Itália. Foi saqueada pelos lombardos em 589. Destruída pelos sarracenos em 884. Arrasada por um terremoto em 1349. E pilhada por tropas francesas em 1779. Arrasada pelas bombas da Segunda Guerra Mundial em 1944. Monte Cassino recusou-se a desaparecer, pois de cada uma dessas vezes, seus monges tornaram a reconstruí-lo. Essa mesma ordem, no começo do século XIV, já proporcionava à Igreja 24 papas, 200 cardeais, 7.000 bispos, 1.500 santos canonizados e no começo do século XIV teria contado com 37.000 mosteiros, número talvez exagerado, mas a ordem ela é importante dentro desse sistema dos monastérios. Então, acompanharam comigo a importância, então, que nós temos o quê? De uma ordem monástica. E dentro desses monastérios era onde atuavam também quem? Os monges copistas. São eles, então, que vão fazer transcrições, eles vão fazer cópias dos documentos, inclusive de livros lá da filosofia grega e que chegam, inclusive, até os dias atuais. É por isso que a gente, então, tem vários saberes ligados aí, né, a essa antiguidade. Por quê? Porque muito desses escritos foram, então, feitos cópias através dos monges copistas dentro dos monastérios. Acompanha comigo, então, agora o que é, então, o clero regular. Olha só, o clero regular ele é formado, então, pelos monges, isto é, sacerdotes que viviam dentro dos mosteiros ou conventos
e obedeciam a uma regra de vida estabelecida por sua ordem religiosa. Entre as mais importantes ordens, podemos citar então aí os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos, os carmelitas e agostinianos. Então, esses monges, eles vão começar o quê? A se dedicar então a essa vida, né, monástica. Eles faziam então essa vida religiosa começar a funcionar então dentro da onde? Dos monastérios. Os monges dedicavam seu tempo à vida religiosa e à realização de atividades agrícolas, pastoris e artesanais, bem como o trabalho intelectual. O termo monge deriva de mônacos, palavra grega que significa isolamento, solidão. Então, olha só, percebe então que essa vida religiosa, ela também vai estar muito ligada ao quê? Com a autossubsistência. Geralmente, um monastério, eles faziam o quê? Eles cultivavam pequenos animais, faziam plantações para que aqueles monges que ali viviam, eles então comessem, eles bebessem e, principalmente, eles estudassem. E esse é um ponto principal, então, que nós temos, que é o quê? Essa parte, então, do estudo. Quem era monge, quem era muito ligado a essa vida religiosa, realmente tinha uma dedicação, né? Não só para a oração, mas também para exercitar o quê? Os estudos, ok? Acompanha ali comigo, então, olha só, vamos falar um pouco sobre a recuperação e as novas técnicas agrícolas que eram feitas, então, dentro dos monastérios, tá? O trabalho manual, então, ele desempenhou um papel central na vida monástica. Dedicavam-se, então, à criação de gado, à agricultura, drenavam pântanos. Segundo o historiador o Thomas Wood Jr., por eles, a Alemanha tornou-se, então, um país fértil. Por quê? Porque eles vão dominar aquele cenário ali. Eles vão, então, inclusive, fazer a drenagem de pântanos para poder fazer aí os monastérios, tá? Então, olha só, os mosteiros beneditinos, eles eram, então, o quê? Escolas de agricultura para toda a região na qual estavam situados. Fabricavam vinhos, os monges foram os pioneiros na produção do vinho, que utilizavam tanto para a celebração da Santa Missa como para o consumo ordinário, expressamente permitido pela regra, então, aí de São Bento, né? Mesmo porque a gente tem todo um ritual quando a gente faz a nossa primeira comunhão, né? Então, a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo. E é daí que a gente precisava, então, fazer o quê? A produção também de vinho, porque ele era utilizado, então, nas celebrações. Por isso que eles vão, então, realmente dando valor a essa vida monástica e eles vão, então, produzindo tudo aquilo que eles precisam exatamente para professar, então, aí a fé e, claro, ensinar, então, aos fiéis. Aí, ó, acompanha comigo, olha só. Eles fizeram o quê? A gente pode, então, atribuir, né, a descoberta, por exemplo, do champanhe, que é aquela bebida que a gente toma, né, geralmente no final do ano, a Dom Perignon, um monge da abadia de São Pedro, encarregado de cuidar da adega da abadia em 1688. Este monge descobriu o champanhe misturando, então, diversos tipos de vinho. Então, percebe, eles são autossuficientes. Eles precisavam fazer exatamente isso, né? Para quê? Para, então, fazer novas descobertas, né? É o vinho, então agora é o champanhe, tá? Então, olha só, percebam o quê? Que nós temos, então, aí essa importância, então, dessa vida dentro dos monastérios, tá? Acompanha ali comigo, então, os monges cistercienses. É uma ordem religiosa monástica católica beneditina, restaurada. Aos seus membros religiosos de clausura monástica dá-se o nome de monges ou monjas cistercienses, ou monges brancos, como ficaram conhecidos devido à cor do hábito. Faziam uma produção de energia hidráulica que lhes servia para moer o trigo, peneirar a farinha, lavar a roupa e tratar o couro. No início, então, do século XI, um monge chamado Eimer voou mais de 180 metros, né, com um planador, realizando uma façanha que seria recordada durante 3 séculos seguintes. É isso que nos diz, então, o Thomas Wood. Uma invenção também que eles vão fazer vai ser o quê? Né? O primeiro relógio que a gente tem notícias
foi construído, então, pelo Papa Silvestre II para a cidade germânica de Magdeburgo, por volta, então, do ano de 996. Nós temos, então, aí, olha só, a figura, então, dos monges copistas, novamente trago para vocês, por quê? Porque a gente vai ver, então, né, que eram eles que faziam toda essa parte das traduções e faziam, então, cópias de livros. Acompanha ali comigo, olha só, os monges copistas, eles faziam as cópias ou traduções de livros da antiguidade, salvaguardando os conhecimentos. Segundo Thomas Wood, a igreja empenhou-se em preservar livros e documentos que foram importantes para salvar a civilização, né, a civilização antiga, tá? Então, olha só, obras como Aristóteles, Cícero, Lucano, Plínio, Estácio, Pompeu, Trogo, Virgílio, Ovídio, Terêncio, Sêneca, Platão e tantos outros nomes importantes da antiguidade, eles fizeram, então, exatamente essas cópias, então, desses livros, tá? Quando a gente fala, então, sobre essa parte, né, importante, então, ligada aos estudos, o certo é que a igreja apreciou, preservou, estudou e ensinou as obras dos antigos que, de outro modo, né, teriam, então, se perdido. E é isso que diz aí o historiador Thomas Woods, tá? Os monges copistas também preservaram a Bíblia, faziam iluminuras artísticas para os evangélicos. O que era, então, aí essas iluminuras? Eu pego uma parte da Bíblia e aí a gente vai fazer, então, pequenos desenhos, então, retratando toda a passagem, muitas vezes da vida de Cristo, né, ou de outros momentos também ligados, então, à Bíblia. São as iluminuras medievais. Um ponto importante que eu preciso chamar a atenção de vocês é o quê? É essa preocupação, então, dessa vida monástica com o ensino, tá? Então, olha, acompanha ali comigo o ensino. Os monges fizeram mais do que simplesmente preservar a capacidade de ler e escrever. Os mosteiros e as escolas monásticas tornaram-se não apenas centros florescentes da vida religiosa, mas também de ensino. São Bento instruiu filhos de nobres romanos. São Bonifácio criou uma escola em cada mosteiro que fundou na Alemanha e na Inglaterra. Santo Agostinho da Cantuária e os seus monges abriram escolas onde quer que se fixassem. São Patrício estimulou escolas na Irlanda, tanto para monges quanto para leigos. Era muito normal os monges completarem a sua educação frequentando uma ou mais escolas monásticas estabelecidas. Então, observa aí, né, essa importância, então, que eles dão ao ensinamento. E, claro, quando a gente fala um pouco mais sobre essa relação, então, de como que vai lidar o ensino superior, as universidades, elas também são criação desse período, então, da Idade Média, muito ligada também o quê? A essas ordens religiosas, tá? Acompanha ali comigo. A igreja, então, e a universidade. A universidade foi um fenômeno completamente novo na história da Europa, nada parecido existira na Grécia ou na Roma Antiga. A instituição que conhecemos atualmente, com as suas faculdades, os cursos, os exames e títulos, assim como a distinção entre estudos secundários, chegaram-nos diretamente, então, do mundo medieval. Assim, nós temos, então, acompanha comigo ali, olha as universidades, escolhe a tua favorita, Paris, Montpellier, Bolonha, Oxford, Cambridge, Salamanca. Temos, então, aí também Nápoles, Roma, Coimbra, Bolonha. Tornaram-se aí, né, universidades, centro, então, de estudos, aonde vão aparecer as primeiras universidades. Bolonha tornou-se famosa pelo curso de Direito. Paris, pelo de Teologia e de Artes. Então, observa aí que essas universidades, elas vão surgir muito ali ligadas também, né, aos primeiros professores que eram, inclusive, padres, eram membros da igreja. Eles tinham, então, começaram a existir autorizações para a gente começar, então, a ensinar nas universidades. Lembra que o ponto principal, então, das ordens religiosas ligadas à igreja é o desenvolvimento do intelecto dos padres, tá? A partir do momento que a gente cria as universidades, então, eles vão dar como se fosse ali, né, uma autorização para que esses padres pudessem também dar aula nas universidades. Vou falar então um pouco para vocês agora sobre esse homem medieval que vivia numa dualidade.
Ou você está no sagrado ou você está no profano. Isso era uma dualidade tipicamente, então, aí da Idade Média. Acompanha comigo, tá? O homem medieval entre o sagrado e o profano. O referencial, então, para o homem medieval era o sagrado. Por isso, temia-se que as coisas contrárias a ele, como algo ruim, sem a presença, então, de Deus. Lembra, eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo. Era mais ou menos essa mentalidade que se tinha. Temia-se as colheitas pobres. Por quê? Porque isso significava a escassez de alimento. Temia-se as epidemias. A medicina não era evoluída e a morte era quase uma amiga. Por quê? Deu alguma coisa errada, vai morrer, né? A medicina não é evoluída. Então, percebam então essa dualidade e esse medo também que as pessoas viviam e conviviam com isso, tá? Muito ali típico então da Idade Média. Observa ali comigo, olha só. Deus está presente, né? Ou envia seus anjos. Teofania é a manifestação de Deus. Deus está presente nos mais diversos eventos e locais, mesmo naqueles que os puristas não associam normalmente a ele, tá? Então, nessa cartelinha aí, vocês têm, inclusive, um monge que fez aí a construção, então, do primeiro relógio. Acompanha ali comigo, olha, nas batalhas medievais, Deus ou algum representante seu, seja, então, os anjos ou os santos, sempre participa e define o resultado. Ele não resolve a pendência sem, então, a batalha. Por isso que muitos, né, elementos ali ligados, então, aos povos germânicos, que eram os bárbaros, eles vão se converter a partir do momento que eles ganham uma grande batalha. É como se esse Deus católico, ele, então, ali, né, a partir do momento que eu tenho a vitória, ele realmente estivesse ali do meu lado. Então, a partir disso, eu faço a minha conversão e eu vou professar, então, essa fé católica, fazendo com que toda aquela população bárbara também se tornasse católico, tá? Acompanha ali comigo. Os demônios eram carrascos de Deus. O purgatório era uma prisão de Deus. A concretude da religiosidade medieval, peregrinações, as cruzadas, o culto às relíquias e etc., decorria dessa interpretação do mundo que via o sagrado, divino ou demoníaco por toda parte. Eram onipresentes anjos e demônios a quem se procurava extrair ou exorcizar, tá? Então, vamos falar um pouco sobre agora essa mentalidade, então, ligada a essa Idade Média, tá? Então, lembra que esse homem, ele vive realmente com medo. Ou eu estou com Deus, ou eu estou, então, com o diabo. Ou eu estou no céu, ou eu estou no inferno. Isso era uma mentalidade daquele período. Mas a gente sabe que, para quem professa a fé, a gente vive muito presente, então, é muito da nossa, né, a fé, essa dualidade medieval presente, tá? Então, acompanha ali comigo. As mentalidades medieval, o homem como elemento da natureza e de Deus, seríamos, então, uma réplica em ponto menor. Sua carne é feita de terra, seu sangue da água, seu fôlego de ar, seu calor de fogo, ou seja, encontramos, então, os 4 elementos constitutivos, então, do mundo. Cada parte, então, do corpo também corresponde a uma parte do universo. A cabeça ao céu, o peito ao ar, o ventre ao mar, as pernas à terra, os ossos às pedras, as veias aos galhos de árvores, os cabelos às ervas, os sentidos aos animais. As etapas de sua vida são 6, como os dias da criação: a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade, a velhice e a decrepitude. Então, percebe aí como era que eles pensavam, então, a vivências, experiências de vida, então, na Idade Média. Uma coisa interessante é a interpretação simbólica dos números. Por exemplo, o número 1 simbolizava a unidade essencial do universo. O 2 expressava, pelo contrário, o quê? A divisão, o conflito. O número 3 lembrava a trindade e, portanto, tudo que é espiritual. O número 4 representava o mundo material em função da quantidade dos pontos cardeais e dos elementos constitutivos, então, da matéria. O número 5 era o homem, um ser material que possuía a alma, ou seja, 4 mais 1.
E o 6, número da criação, tendia por isso à perfeição, mas podia tornar-se também o quê? A manifestação do mal. Por exemplo, o anticristo é o número 666, e de certa forma, né, todo mundo tem medo desse número. O número 7, ao unir o espiritual e o material, o 3 mais o 4, indicava o homem plenamente realizado e completo. Então, observa aí um pouco sobre essa mentalidade medieval, como eles acreditavam. Vamos falar então agora um pouco sobre a arte medieval. Olha só que vitral bonitinho que eu trago para vocês. Observem aí, são as passagens então de Cristo, né? Nós temos então sobre a arte medieval o quê, né? Uma grande parte da produção artística medieval. Esculturas, arquitetura, os vitrais das igrejas, as pinturas também presentes nas igrejas. Foi fortemente influenciado então aí pelo cristianismo, tá? E é claro que esses vitrais também eles serviam o quê? Para converter, tá? Os cristãos, né? Para mostrar então a vida de Cristo, Maria, etc. Nos vitrais eram contadas passagens bíblicas que serviam para catequizar os cristãos. A dualidade medieval estava presente, então, na arte medieval, onde figuras santas aparecem próximas, então, a gárgulas. Olha só onde eu estou, que linda! Essa, então, aqui é a igreja de São Miguel, lá na Itália. Ela é, então, tipicamente românica, tá? Então, olha que imagem bonita nós estamos vendo. Percebam, então, aí as características, então, que começam a florescer a partir do século XI e século XIII, tá? Que são o quê? Quais são as características, então, principais desse modelo, então, professora, românico, tá? Nós temos, então, traços simples e austeros, pilares grossos, tetos e arcos. Perceba, então, essa parte aqui do lado da fachada, sempre em vários arcos, tá? Em forma de semicírculos, janelas estreitas. Nós temos exemplo dessa arte românica, o quê? A igreja de São Miguel, que é essa que nós estávamos, em Lucca, na Itália, a Catedral de Notre-Dame, tá? Lá na França, e a Catedral de Pisa, na Itália. Vamos falar, então, agora um pouco sobre o gótico, tá? Que é, então, aí essas catedrais lindas. Nós temos, então, aí Chartres e Reims, que são, então, aí modelos, então, do gótico, tá? Do estilo gótico. Desenvolveu-se, então, entre os séculos XII e XVI e predominou em países como a França, a Inglaterra e a Alemanha. São exemplos, então, dessa arte gótica. As catedrais de Chartres, Reims e Paris, todas então na catedrais, são catedrais então aí francesas, e estão lá então espalhadas pelas cidades francesas, tá? Então elas têm, pode observar também aí na imagem o quê, né? Essa parte aonde nós temos então aí muito ligado então para o céu, né? Essas construções mais ligadas então aí bem fininhas, ligadas então aí para alcançar então o que é o sagrado, tá? Então são catedrais lindas então ligadas ao estilo gótico. Vamos falar então agora um pouco sobre as pinturas sacras, tá? Porque o que são as pinturas sacras? São então aquelas passagens bíblicas também, né, que retratam então aí a vida de Cristo. Então, quanto à pintura sacra, dominada por temas sacros religiosos, a pintura enfatiza a representação da humanização dos santos e figuras angelicais. As pinturas de murais, vitrais e miniaturas adquiriu grande importância. Destaca-se como pintor então desse período o Giotto. Vamos falar então aqui, né, sobre a música sacra. É uma pena que a gente não pode ouvir, né, mas nós temos aí o canto gregoriano, que é um canto lindo desse período. Destacaram-se então aí os cantos gregorianos, a melodia simples e suave, cantada então por várias vozes. Se de um lado a gente tem a pintura sacra, né, a música sacra também, vamos falar então agora sobre a música popular, tá? Destacaram-se as canções trovadorescas e menestréis inspiradas em temas amorosos ou nos feitos heróicos dos cavaleiros, surgidas então na França do século XI. A canção trovadoresca espalhou-se pelos reinos europeus da França, da Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha e Itália. Vamos então trabalhar um pouco rapidamente aí sobre a filosofia, né? Grandes filósofos então da escolásticas foram São Bernardo de Claraval,
Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham, o beato João Duns Escoto e entre outros. Um filósofo importante foi o São Tomás de Aquino e sua obra Suma Teológica, onde estabelece os 5 princípios para provar a existência de Deus, e é um dos doutores da Igreja, pois escreveu as bases seguidas pela doutrina, então, cristã. E vamos falar agora, então, um pouco sobre essa cultura popular. Composta, então, por riso, alegria e reverência, manifesta-se, então, por meio de festejos carnavalescos, encenações teatrais burlesca, cômica ou satírica, paródias, literárias, que recriaram textos bíblicos, o Evangelho, os Salmos, orações e hinos religiosos, lendas clássicas. Dessa forma, o período medieval ele é fortemente influenciado, então, pela religiosidade. Então, vocês acompanharam comigo nessa aula maravilhosa sobre essa influência da igreja em várias partes, tá? Seja na filosofia, seja na música, seja dentro, então, das igrejas através dos vitrais. Atingi o meu objetivo, que era, então, trabalhar essa influência da Igreja Católica, então, nesse período medieval. Por aqui, então, a professora se despede. Até a próxima.